Show. Vocês me falam aí se eu preciso dar um pouquinho mais de zoom. Acho que tá bom, né? Vou ligar um cronômetro aqui para se eu passar da hora, o João vai ficar bravo comigo. Bom, galera, boa noite. A ideia é a gente trocar uma ideia aqui sobre primeiros passos em teste de performance. Eu sou a Ariane Isaac, sou apaixonada por qualidade de software, por compartilhar conhecimento. Estou aí na área, eu estou perdendo as contas e agora vou parar de falar também, né? Que está começando a passar muito tempo. Acho que eu trabalho há mais de 13, talvez 14 anos aí com teste de qualidade de software. Um pouco mais de 3 anos estou mergulhando nesse mundo de performance, completamente apaixonada, é um universo ali à parte. E aproveitar aqui para fazer um convite para vocês. Eu sou bem engajada em comunidades, estou ali agora ajudando na organização do DevTestes Brasil. A gente sempre tem eventos aí mensal, e no mês que vem tem o The Developers Conference na edição Connections. A gente está junto lá na coordenação com a Mariane e com o Daniel, na trilha Testes e Dev Testes, estão todos convidados lá a trocar uma ideia com a gente, a grade já está no ar e está bem bacana. Mas bora lá falar de performance, então. A gente está na semana aí falando de fundamentos, né, de testes, e achei legal trazer para vocês aqui uma divisão de performance se a gente pensar em 3 pilares. Então, pensar em contexto, conceitos e como começar. Talvez os 2 primeiros estão bem mais embasados em fundamentos, e o último aqui é mais ali a gente pensar num mix de teoria e prática, que a gente sabe que a teoria na prática, né, às vezes há controvérsias, mas bora lá. É muito importante, talvez aqui, não só pensando em testes não funcionais, né, dependente do teste, no teste funcional, é importante que a gente tenha clareza da aplicação que a gente está trabalhando. Entender ali qual que é o negócio, qual que é o mercado da aplicação, a criticidade também, envolve dinheiro, envolve risco, às vezes até de vida, questões legais, e um mix disso, a gente entender negócio, criticidade e riscos, vai resultar para a gente ali em ter um melhor direcionamento, um direcionamento técnico, falando já ali mesmo do ponto de vista da arquitetura da aplicação, e sim eu falo no desenvolvimento, e pensando vocês como QAs, nós como QAs, né, ali, sendo parte de tudo isso. Então, tendo um melhor direcionamento técnico, a gente também vai ter ali insumos, tendo clareza desses pontos, para ter melhores abordagens, não só na construção da aplicação, mas também em como vamos ali fazer melhores estratégias para os testes, tanto funcionais quanto os não funcionais, e dessa forma a gente consegue ser um pouco mais assertivo. Falando um pouquinho de conceito, a gente consegue dividir aqui em requisitos não funcionais e performance. Então, antes de entrar de performance, é legal a gente falar de requisitos não funcionais no sentido de que, primeiro, o que é, né? Então, ali são requisitos que eles estão relacionados ao uso da aplicação. Então, ali tem o desempenho, que é o nosso foco aqui, performance, mas tem também usabilidade, confiabilidade, segurança, disponibilidade. O Rafael estava aí falando antes também um pouquinho sobre acessibilidade. Então, são todos requisitos ali não funcionais e que é importante nós termos clareza com relação a essa diferença de funcional e não funcional, né? Então, o funcional, entre aspas, acaba sendo um pouco mais simples para a gente, porque tem clareza ali com relação o que, né? O que tem que ser feito. Dada entradas, a gente espera determinadas saídas. Mas o não funcional, né? Ele está mais ligado ali o como. Como eu vou operacionar aquela aplicação. E, falando aqui de requisitos funcionais, puxando mais a sardinha ali para performance, qual que é a importância desses requisitos de performance, né? Então, talvez ali o top do que... Seguindo aquela linha que já comentaram, acho que foi a palestra da lasanha, que às vezes a gente fala e tem a sensação de que não é ouvido, mas assim, a gente tem que ser persistente e tentar, se não deu de uma certa forma passar informação, tentar falar ali baseado em mostrar para o time o valor daquilo. Então, se a gente tem um olhar mais ali apurado para os requisitos não funcionais, um primeiro ponto ali crucial é a prevenção de problemas ali, potenciais problemas que podem acontecer em produção. E, fazendo um link com o contexto, e vocês vão ver a todo momento eu fazendo esse link com o contexto, guiar ali a arquitetura para atender a necessidade dos clientes. E
Pode parecer um pouco forte aqui, polêmica, essa palavra de negligenciar. Quais são os impactos, né, da gente negligenciar esses requisitos não funcionais, principalmente pensando em performance? A gente pode pensar aqui em causas e consequências. Falando de causa, então, isso pode acarretar para a gente uma falta de direcionamento, então ali pensando até de implementação errada, não só ali a nível de código, mas até mesmo de arquitetura, questões de modelagem também relacionados a banco de dados, talvez ali até o tipo de banco de dados ser relacional ou não relacional, queries ali que são onerosas, então é diferente quando a gente tem clareza ali com relação ao volume, não é a mesma coisa a gente pensar que vai fazer uma consulta em uma tabela que trabalha ali, que vou chutar um valor com 100 mil registros, e na mesma tabela ter milhões, né, 5 milhões, 10 milhões de registros. Então, dependendo do processamento, isso pode ser muito oneroso. Então, será que eu tenho que pensar em outras abordagens linkadas à arquitetura? Sei lá, trabalhar com uma tabela temporária, ou isso virar um store procedure. Então, se a gente tem esse embasamento, a gente já consegue ter abordagens diferentes. Um outro ponto também, esse aqui é legal a gente ter em mente, porque ele é válido para o teste funcional também. Negligenciar, então, esses requisitos pode acarretar em falta de visibilidade de impacto de negócio. Então, trazendo aqui alguns exemplos, janela de processamento. Então, vamos pensar aqui no arquivo batch. Às vezes eu tenho um arquivo que vai, tanto pensando em input ou output, que ele pode trabalhar com milhares ou milhões de registros. E eu posso ter ali uma janela de processamento crítica, que, sei lá, pode ser que eu tenha uma pausa ali para fazer outras operações em que esse arquivo não poderia ser lido. Então, esse já é um ponto ali do impacto que vai trazer para a gente, já para pensar nessas questões, e ali performance é um ponto crucial ali para pensar no desenvolvimento daquela funcionalidade dentro da aplicação. E uma visão sistêmica também da funcionalidade. Então, até aqui, talvez mais ligando a performance, mas vocês vão fazendo os links com o funcional também. Eu tenho integrações, muitas vezes, entre sistemas para cumprir um fluxo de negócio. Então, ali, o Rafael estava falando das histórias, né? A gente quebra as histórias e a gente esquece, é importante, não estou questionando quebrar, a gente pensar em desenvolver fragmentado, acho que isso é inquestionável ali com relação ao gás que dá, mas o que a gente não pode perder é a visão sistêmica, como um todo. Tudo bem que eu estou trabalhando nesse pedaço, mas, cara, esse pedaço em algum momento vai integrar com uma outra ponta, e aí, como um todo para o cliente, por mais que pode ser uma integração, vamos pensar num serviço, que é com outra aplicação da mesma empresa ou com outra empresa, mas para o meu fluxo como um todo aquilo vai impactar. E para o cliente, muitas vezes, ele não vai pensar, é da squad do Joãozinho. Não, cara, é a empresa, é a cara da empresa lá. Então, a gente tem que pensar, ele tem que ter uma visão mais sistêmica, até para que a gente possa ser mais crítico ali no desenvolvimento. Falando de consequências, a gente pode ter ali retrabalhos, né? E pensando em retrabalhos, eu já falo em custo, e falar em custo ali, a voz que precisou ouvir, o ouvido que precisou ouvir, talvez ali a gente ganha mais força. O custo, muitas vezes, não está relacionado ali só ao valor financeiro. Cara, e as horas? As horas ali que você poderia despender para fazer melhorias naquela aplicação, para desenvolver um outro ponto, alguma outra funcionalidade, e você está gastando em retrabalho ali para corrigir algum problema que poderia ser pensado a nível de desenvolvimento e foi descoberto, às vezes, só em produção. E, muitas vezes, esse retrabalho pode significar uma reestruturação na arquitetura. Então, assim, triplica ou quadriplica essas horas, né? A gente tem as questões também de estresse com os clientes, os usuários da aplicação, tem a perda financeira de fato, que mexer no bolso sempre é problemático, e até acho que teve uma palestra, não vou me lembrar exatamente quem comentou dessa questão de reputação da aplicação. Hoje a gente tem muito fácil acesso ali a redes sociais, né, e é muito comum a gente usar, não ter uma boa experiência e falar mal sobre isso, né? Então, dependendo ali do perfil da sua aplicação, isso pode ser um problema, e a gente tem questões também que podem envolver responsabilidade legal, né, civil, criminal. Então, às vezes a gente tem alguns tópicos ali que estão acordados em contrato, e ali também pode implicar em, novamente, questões financeiras pela quebra desses contratos. Mas vocês vão falar, gente, que horas que ela vai começar a falar de performance, vocês vão ver que tá tudo ligado.
Então, de forma bem macro, né, o que é performance? É a gente pensar ali num desempenho da aplicação, que é desejável ou aceitável, que, no mínimo, ali se propõe a cumprir o mínimo que precisa, talvez pensando no funcional, mas trazendo para a performance um desempenho pensando em um pouco mais de volume. E o que é o teste de performance, então, né? Ele é um teste não funcional, isso que a gente falou aqui sobre os requisitos não funcionais, e que ele tem como objetivo, às vezes, não só medir especificamente o desempenho. Então, a gente tem questões de desempenho, capacidade, envolve confiabilidade também do sistema, disponibilidade, escalabilidade, resiliência. Resiliência ali, o quanto ali o seu sistema é resistente com relação a questões de falhas, a questões ali de necessidade de reprocessamentos, pensar em idempotência, que é eu não processar um registro que já foi processado, pensando em um maior volume, né? E uma outra coisa que é importante a gente ter clareza, que vai nos ajudar ali em melhores estratégias para teste de performance, são os tipos de teste de performance. Então, eu vou comentar alguns, dando exemplos, e esses 3 primeiros são os mais comuns, então até são eles que eu vou embasar mais os exemplos. Então, a gente tem o carga e volume, que é o pensar no aumento da carga, pensando ali em quantidade de usuários, ou threads, né, usuários simultâneos e requisições. Então, hoje eu trabalho, minha carga normal é 100. Então, pensar ali numa carga maior, né, aqui acho que até talvez é mais fácil olhar para o exemplo. Então, aqui minha carga normal é de 200 a 400 aqui, vamos pensar em usuários nesses exemplos. Então, eu vou validar com uma carga maior, ao invés de 200, 400, vou validar como que fica o comportamento da aplicação de 600 a 800 usuários simultâneos. Beleza. E quando eu penso em capacidade, né? É eu pensar ali no aumento da carga, mas com plus. A gente vai pensar aqui no. Gente, valoriza aqui os desenhos, ó, que os desenhos é para ser é para ser representativo aqui com relação a cada tópico, não me julgue. Então, é a gente pensar que aumentou a carga, mas em um determinado tempo. Então, pegando esse exemplo aqui da carga de volume, que é a nossa carga maior de 600 a 800, a gente vai pensar na capacidade, a gente vai validar essa carga, mas em um determinado tempo. Beleza, e o que seria o estresse, então, né? O estresse é a gente pensar que eu estou pegando valores ali, talvez até de produção, em picos. Então, eu sei que eu tenho um pico X, eu vou no teste de estresse, eu vou extrapolar aquele valor. Então, eu vou extrapolar o valor que eu tenho ali definido que pode ser maior de carga na minha aplicação. E por que a gente faz isso, né? Pensar no pior cenário relacionado ao volume. Que a gente vai validar ali questões de disponibilidade da aplicação, de resiliência, de recuperação. Então, porque o que pode acontecer, né? Que até tem um outro tipo de teste que talvez esse é um foco maior, fica mais claro, mas no teste de estresse também a gente acaba evidenciando que pode ser que quando eu estou validando ali com uma carga maior no teste de capacidade, eu tenho uma visão. Mas quando eu faço no teste de estresse aumentando essa carga, extrapolando, eu posso ali utilizar mais recursos e eu ter ali números diferentes. Então, essas questões a gente consegue validar aqui no teste de estresse. Geralmente, a gente pensa no teste de estresse aumentando a carga gradativamente. Então, aqui, e em determinados tempos. Porque é ali que a gente consegue ver também qual é o momento de ruptura da aplicação, de fato, da degradação, que seria essa ruptura. Houve queda. Eu estava subindo aqui a minha carga em determinados tempos, né? Aqui está em 300 segundos, então é de 5 em 5 minutos. Digamos que quando eu cheguei aqui no segundo step, já houve uma queda, porque a quantidade de transações que estavam executando, ela ali ficou zerada e a minha aplicação se recuperou quanto a isso. Então, lembra da história do contexto e a importância? Então, entender, será que esse comportamento para o contexto da sua aplicação é algo aceitável? Então, tudo ali, nesses aspectos, a gente tem um embasamento do contexto para conseguir entendendo ali nas nossas baterias de testes de performance, né, se isso pode ser um problema ou não para a produção, se isso é um risco ou não. Fechar aqui os exemplos para ir para os outros testes. Quando a gente fala do escalabilidade, então a gente vai validar aqui, pode ser que esse negócio ficou meio tortinho, né, mas a gente está nesse aqui. Quando a gente fala de escalabilidade, a gente está falando de avaliar a capacidade do sistema em expandir. Então, a gente pensar mesmo em escalar a máquina ali de forma horizontal. Então, digamos aqui no teste de estresse,
a gente identificou ali na segunda rampa ali que a aplicação arriou. Mas e se eu escalar a máquina? Será que com a distribuição ele aguentaria aquela carga? Então, esse tipo de teste ajuda a avaliar essas questões. Quando a gente fala de pico, talvez o exemplo mais fácil da gente entender aqui, a galera da Globo deve fazer bastante a gente pensando em BBB. Me julguem, gente, eu assisti o BBB 21. E a gente tem ali as questões de votação, por exemplo, que quando é uma final, é um paredão mais bombástico, a partir do momento que eles liberam a votação, ele tem um pico ali de usuários usando aquela aplicação muito alto. Então, cenários que eu tenho ali próximo de uma promoção a ser liberada, ou uma compra de um ingresso a ser liberada, que há uma grande expectativa, então um teste de pico é interessante para a gente validar, depois de várias rajadas ali, qual que é o comportamento da aplicação, a gente validar a estabilidade dela e a disponibilidade. E o de resistência, a gente pensar nessas questões, mas pensar num aumento ali maior de tempo, né, um período mais longo, até para que a gente identifique numa carga estável ali, depois pensando ali, por exemplo, num ramp-up, que a gente subiu a carga ali gradativamente, como é que é o comportamento da minha aplicação, né? Será que com um período mais longo ela acaba degradando? E aí por quê? Degrada talvez porque está utilizando mais recursos da máquina, mais CPU, está usando mais memória. Como que é o tratamento de falhas nesses casos, né? Será que aumenta a minha taxa de erro? Será que a taxa de erro que aumentou é aceitável? Será que eu posso ter interrupções? E a gente segue aquela linha, tem as interrupções, mas como ali são os mecanismos de recover dessa aplicação? Deixa eu beber uma água aqui, tô falando demais, gente. Eu não tô conseguindo olhar o chat porque para não desconcentrar. Mas depois, se tiver um tempinho, eu respondo, senão vocês podem me procurar no LinkedIn, eu já vou deixar ali. Um outro ponto que é legal a gente ter clareza é com relação a quais métricas que a gente pode utilizar, né? Então, a mais comum ali, talvez é algo que a gente não consegue fugir quando fala de performance, é pensar no tempo de resposta. Então, a galera brincou lá com relação aos hambúrgueres, né? Não vou falar de alimentação aqui não, gente. Desculpa, vamos deixar ali, tem mais uma palestra ainda para rolar. Mas falando de tempo de resposta, a gente pensar sempre numa unidade de tempo. Então, que pode ser minutos, segundos, pode ser milissegundos, aqui eu não sei, mas pode ser horas. O que é legal trazer aqui? Geralmente, quando eu estou falando de performance, eu penso ali em uma unidade de tempo menor. Quando eu estou falando que eu estou trabalhando em KPI, geralmente a gente trabalha na casa de milissegundos. Talvez se eu estou falando de uma aplicação que é web, tem as questões de carregamento, tem as questões ali de tráfego de rede, eu posso falar na casa de segundos. E, se eu estou falando de arquivos batch, então, que eu estou falando de milhões de registros, eu posso estar falando na casa de minutos. E uma outra métrica que a gente usa bastante é a média de tempo de resposta, que é uma média aritmética mesmo ali, de acordo, pensando em um processamento, a quantidade de chamadas que você realizou e qual foi a divisão ali do tempo de acordo com os tempos que foram realizados, né? A gente pensar em percentil, e assim, o que é legal ficar claro, né? Que a gente pode trabalhar com um mix dessas métricas, mas a gente vai ter que avaliar, de novo, com o contexto, de acordo com a conversa ali com o time como um todo, quais as métricas vão fazer sentido ali para o nosso contexto a gente ir mais a fundo. Os percentis é a gente ter a visão ali, vamos pensar num cenário de API que é mais fácil. Eu penso ali na quantidade de requests que eu realizei, qual é o tempo para aquele percentual. Então, vamos fazer uma conta fácil aqui de cabeça, porque não é muito meu forte conta de cabeça. A gente fez 100 requests. Então, digamos que de 100 requests, 99, que vai representar 99%, levou X tempo. 95% dessa quantidade, que seria 95, levou Y, 90% levou Z. Por que é legal ter essa clareza? Pode ser que ali, quando você está fazendo entendimento do que vai ser validado, você enxergue o que faz mais sentido dentro daquele tempo de resposta que está buscando, você olhar. Se for falar em geralmente, a gente nunca trabalha ali com extremo de 99%, a gente acaba olhando mais ali para casa de 95% a 90%. E a gente pode ter como parâmetros também, é legal para enxergar ali a aplicação, tempo mínimo e máximo. E o Throughput, eu vou tentar uma explicação aqui, porque eu não estou usando mais slide agora, eu prefiro usar o Mind Maps, e eu vi o HP falando mal do FreeMind, estou usando o FreeMind, recado ali para ele.
Mas brincadeiras à parte, é bem bacana a gente trabalhar com mapas mentais ali para organizar as ideias. Quando a gente fala de throughput, é algo muito comum a gente confundir quantidade de threads com throughput. Então, quando a gente fala de quantidade de usuários simultâneos ou threads, é a quantidade ali de fato de threads que a gente vai trabalhar. Então, vamos colocar um exemplo que a gente está trabalhando com 10. Quando a gente fala de throughput, a gente fala da quantidade de registros que estão trafegando ali, quantidade de transações em uma unidade de tempo. A unidade mais comum que a gente trabalha é em TPS, que seriam transações por segundo. E como a gente chega nessas transações por segundo, né? Vai variar de acordo com o tempo de resposta. Então, digamos que no processamento que a gente vai fazer aqui desse serviço, trabalhando com 10 threads, a gente leva 500 milissegundos. Então, se é 500 milissegundos, para cada thread, em 1 segundo, ela faz 2 requests, certo? Se eu estou trabalhando com 10, que ela conta bem facinho para a gente não se perder, eu tenho 10 usuários simultâneos fazendo 20 TPS. E se a gente pensar naquele cenário de degradação, que ele acaba ali no entendimento dos testes de performance, ele é algo que pode acontecer, o que seria um cenário que a gente identificasse que houve uma degradação da performance, né? Então, segue esse exemplo aqui, vamos dizer que a gente ficou com 10 threads rodando por 10 minutos, fazendo ali 500 milissegundos. A partir depois dos 10 minutos, né, a partir de 11, a gente viu ali uma diferença no aumento do tempo de resposta. Então, ali, sei lá, está consumindo mais recurso, está chegando no topo ali da utilização de CPU e, cara, a gente saiu do tempo de resposta de 500 milissegundos para 1 segundo. E aí, né? Então, nesse caso, o que acontece? Eu vou ter, ao invés de 20 TPS, eu vou ter 10. Então, a minha curva, ao invés de subir, se eu estou aumentando a carga, ela vai descer. E isso me indica uma degradação na performance. Quando a gente fala de latência, é a latência mesmo a pensar no delay ali de envio da transação de uma ponta a outra, questões de rede mesmo. De acordo com o tipo de aplicação que eu estou trabalhando, pode ser que o byte seja uma métrica importante de eu analisar, tanto os enviados quanto os recebidos. Agora, os recursos de hardware aqui, de máquina, cara, é algo que a gente sempre tem que ter ali no radar, até para conseguir enxergar esse contexto como um todo do processamento. Ter uma visão ali do consumo de memória, do consumo de CPU, se a gente está trabalhando, pensando num contexto ali que trabalha com pods, a quantidade ali, se está havendo a distribuição, se é uma aplicação Java, então tem ali também o processamento da JVM, quanto que está o percentual de RIP, a gente pode até entrar ali e pensar, se eu estou falando de JVM RIP, tem o garbage collector também, que é a liberação ali de memória dos objetos alocados que não estão sendo utilizados, e pegando esse link aqui das métricas, é legal a gente ter clareza ali que quais podem ser falhas comuns, né? Então, a gente pode ter ali o tempo de resposta. Eu posso ter um tempo de resposta que ele está lento ali sobre todos os níveis de carga. Então, vamos pegar o exemplo lá das 10 threads, que o tempo de resposta era 500 milissegundos, vamos pensar que esse era meu aceite, meu tempo ali no meu teste, estou percorrendo 500 milissegundos. E eu fiz uma chamada simples, seja lá pelo Postman ou com o curl mesmo, cara, levou 1,5 segundos, uma thread só. Então, ali já me indica que eu vou ter potencial um problema de performance. Talvez eu nem precise ir para uma bateria. Já é o caso ali de eu voltar para a prancheta, a gente costuma falar, e avaliar ali a implementação. Será que não é algum problema ali de codificação, algum problema de modelagem com o banco de dados? E a gente pode ter casos, pegando o link ali do exemplo das threads, de resposta lenta sob níveis de carga moderada ou pesada. Então, digamos que ali depois que a gente estava trabalhando com 10 threads, ao invés ali depois de 10 minutos, a partir de 11 degradar, eu subi mais a carga, e a partir do momento que eu subi a carga, eu vi ali uma diferença no tempo de resposta, um aumento. Então, pode ser algum dos itens acima aqui que a gente comentou, mas isso pode estar relacionado também a recursos de hardware, ali, a consumo de CPU e de memória. E falando de resposta degradada ao longo do tempo, tem a ver ali também com exemplos que a gente citou, mas pode ter ali também aspectos de vazamento de memória ou fragmentação de disco. E a gente pode ter casos também de tratamento inadequado de erro sob uma carga pesada ou acima do limite. Quando a gente fala desse ponto, eu acho que é legal comentar, porque eu já vivenciei algumas vezes que
pode ser que alguns pontos não estão ligados estritamente à performance, mas alguns pontos funcionais ficam mais claros quando a gente está trabalhando com maior volume. Então, um respaldo a mais que a gente tem também para, quando for subir para a produção, ter clareza com relação a isso e fazer as adequações. Pode ser desde alguma configuração, como até mesmo algum tratamento de código, algum erro de código, um bug mesmo, que com o menor volume não foi detectado. Dá uma corrida aqui agora, porque a gente quer falar agora sobre como começar, né? Então, a gente pode pensar em 3 aspectos aqui: desafio, sugestões de implementação e próximos passos. Então, quando a gente fala desafio, principalmente quando nós não estamos tão habituados ali a trabalhar com performance, é difícil a gente ter clareza com relação a quais métricas, né? Que número que eu vou trabalhar. Então, a gente pode pensar em mapear ali padrões de acordo com o perfil da aplicação. Quando falo perfil da aplicação, a gente pensa, para aplicações web, a gente viu que é um determinado range de tempo. Para APIs é outro. Para aplicações desktop é outro. Para processamento batch é outro. Mas o que é importante frisar, né? Acho que todo mundo aqui que trabalha com TI sabe que a gente não consegue fechar nada ali, é ferro e fogo, e falar isso forever. Não, cara, cada caso é um caso e a gente não tem como padronizar totalmente. A gente sabe ali que tem casos que a gente vai ter que achar o número no bit. E uma abordagem que eu gosto muito, que eu entendo que é uma das que mais funcionam, é a gente trabalhar com análise de dados. E principalmente análise de dados, pensando do ponto de vista ali de produção, né? Então, a gente coletar métricas, se a gente está falando de uma aplicação que hoje já existe, coletar métricas de produção, principalmente pensando ali nos horários de pico, né? Então, a gente sempre tem para aquela aplicação um determinado dia na semana, ou um horário no dia, ou uma data no mês que ela tem ali por histórico que ela tem uma maior movimentação, vamos falar assim. Então, se baseia nesses números para tentar chegar ali em baseline para você começar a trabalhar com performance. Ou, não tenho acesso a métricas de produção. Comece a criar seu baseline, comece a fazer alguns testes ali na sua aplicação em algumas POCs para ir criando esses números. Falando de sugestões de implementação, então, o que é legal? Algumas pessoas já comentaram ali sobre o Shift Left Testing, né? Eu, particularmente, gosto bastante dessa abordagem, então, a gente pensar ali para esse caso de performance, né? Na performance ou nos requisitos não funcionais, como até o Rafael comentou ali na palestra de histórias, desde o início do ciclo de desenvolvimento. Então, a história está nascendo, cara, já pensa nessas questões. Pode ser que eu falando desse aspecto, né, eu não consigo atuar já de cara testando para ver se aquilo está ok ou não, mas como eu comentei, eu posso fazer um request, uma chamada e me atentar ao tempo de resposta. Eu tenho uma parte de back-end ali forte de banco de dados, consultas, tem set, tem delete. Cara, olha o plano de execução. Como é que está o plano de execução? Pode ser ali que você busque, quando você executa, já identifique que não está trabalhando com índice, eu vou trabalhar com um grande volume, já um grande candidato ali a ter um problema. Então, faça revisões no requisitos com faro ali, com problemas, potenciais problemas para performance. E questione, mas e trabalhando com maior volume? Faça o link disso para arquitetura. Então, entendi o contexto, entendi o requisito. E a arquitetura, será que ela vai aguentar essa forma que foi pensado? A gente tem, eu falo a gente entre aspas, porque eu sou bem de falar. Mas acho que quando a gente está num time, a gente tem a liberdade ali de dar as nossas opiniões e tem gente que se sente acuada em falar, poxa, mas eu vou questionar um arquiteto, vou questionar um líder técnico? Sim, porque ali, quando a gente pensa com outras visões, né, a gente tem ali, a gente consegue ter um elaborado, um todo mais encorpado, vamos falar assim. E a gente pode ali também fazer revisões e dar pitacos com relação ali a questões de infraestrutura. Será que essa infraestrutura e essa arquitetura vai atender esse volume que o cliente vai trabalhar? Se preocupar também em fazer revisões, questões também relacionadas a banco de dados. Mas eu vou questionar um DBA? Sim, por que não? E ali, com aquela troca, você vai aprendendo mais e vai criando um histórico ali
para os próximos desenvolvimentos você ter mais clareza e ser mais crítico em apontar esses pontos. É legal, assim, não pense vou chegar e quero validar a performance de tudo. Não, vamos por partes, vamos step by step, seleciona as principais funcionalidades, priorize, né? Talvez, posso priorizar porque alguma funcionalidade ali daquela aplicação que, poxa, ela sempre aparece ali com um incidente relacionado à performance, ela é uma forte candidata a começar ali, até para que a gente veja os ganhos de ter essas abordagens e, através dos insumos com dados mais palpáveis, a gente ganhe força para que expanda para as outras funcionalidades daquela minha aplicação. Então, levante insumos, né, com relação ao ponto de vista de negócio, às vezes não consigo fazer uma análise de dados em produção, testar e entender os números atuais, definir as métricas, é difícil, gente, não é um exercício fácil, mas trazer o PO mais para esses aspectos, pode ser que a gente não consiga, muitas vezes, entrar tão no beat do negócio, da parte técnica, mas ter ali o embasamento do negócio para ele trazer a clareza, não, esse número está dentro, olhando ali da criticidade de negócio, faça escala, então coloquei um exemplo aqui, a gente pensar em escalas de ruim, aceitável, bom, excelente. Então, de acordo com a aplicação que você vai trabalhar com essas escalas, depois de executar as baterias, vai dar mais clareza ali se isso pode ser um risco para a produção ou não. E vai aprimorando também, de novo, não é ferro e fogo sempre esses mesmos números. Pode ser ali que, à medida que até você vá melhorando os números, porque você fez um baseline, pode ser que no baseline, aí você descobrir ali que o negócio está feio. Mas e aí, a gente vai atuar nesses pontos de performance, né? A gente vai atuar e vai fazer novas baterias, e você pode chegar à conclusão que é necessário uma revisão nesses números iniciais, mas é importante pelo menos começar. Eu deixei como forma de interrogação aqui mesmo para a gente pensar, né? Fechar um template, será que faz sentido? E pode ser que sim, começar a ter tópicos ali sobre requisitos não funcionais, seja no documento, nas histórias, pensar em definir estruturas ali do ponto de vista de ambiente, definir ali o ambiente é uma coisa, gente, que é complicado. Então, assim, não sonhe que a gente vai ter a réplica de produção. E, assim, é muito difícil mesmo, porque é caro. Imagina uma aplicação que eu testo ali de criticidade, que ela trabalha com muito volume em produção, o valor que vai ser eu replicar ela exatamente somente para teste. Seria o mundo ideal. Não consigo, talvez pode ser que eu chegue próximo ainda a valores aceitáveis, pode ser que eu, usando ali máquinas na AWS, eu tenho ali a facilidade de ligar e desligar só quando de fato eu precisar fazer a execução, e ali com relação a custo eu abaixo, eu escalo as máquinas só quando eu de fato for executar testes, baterias oficiais. E ali, então, é uma definição, não é uma decisão individual, é uma decisão mesmo em conjunto para quem começar a puxar ali essas questões mais dentro do time e pensar em o que eu preciso de infra de acordo com o volume que eu vou validar, porque não adianta a gente pensar que teste de performance vai fazer na máquina local. Parou, gente. Não dá, a gente precisa de máquinas ali mais robustas. Então, pensar em qual vai ser a infraestrutura para o servidor de aplicação, para banco de dados, e também o servidor para a aplicação que vai disparar essa carga. Então, um outro ponto também que é importante, pensar em distribuição da massa de dados, né? Então, por mais que eu não tenha exatamente o tamanho de produção, eu preciso procurar ali ter as configurações que são coerentes desse deparo e ter a distribuição. Até para que eu não caia naquele exemplo lá da tabela de 100 mil registros e de 5 milhões de registros. Pensar em scripts, então eu vou ter que criar o script, vou refinar, vou fazer smoking, a aplicação vai mudar, pode ser que eu precise fazer refactors, e pode ser que nesse momento eu nem vou entrar aqui nesse passo ainda, mas a partir do momento que a gente tiver mais maturidade, a gente pode pensar ali em colocar isso numa integração contínua. E pensar em ferramentas, eu coloquei alguns exemplos aqui. Eu, particularmente, trabalho mais com JMeter, assim, para vários tipos de aplicações para arquiteturas diferentes, ele atende muito bem, mas existem outras, tanto open source quanto share, e, gente, assim, não tem como testar performance sem monitoramento, esquece.
Então, ali, eu preciso pensar em ferramentas ali de APM, preciso pensar em ferramentas que vão ajudar ali eu monitorar o processamento e me trazer insumos para eu entender o que está acontecendo naquele processamento, qual é o problema. Então, digamos que eu fiz ali aquele teste do 500 milissegundos e, cara, tá dando 1,5 segundos. E eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um relatório, vou reportar, ó, não rolou esse teste, porque era para ser 500 milissegundos e tá dando 1 segundo. E o cara vai fazer o que com isso? Sem insumos para entender de fato ali qual que é o problema da aplicação, qual que é o gap que ele tem que atuar. A gente precisa monitorar esses processamentos. E, de fato, ali, a execução, pensar, eu tenho que, será que tem algum pré-requisito para eu pensar para fazer essa execução? Pode ser que meu pré-requisito seja o teste funcional finalizado ou outras questões, pensar nos ambientes também ali, para de fato executar, está tudo configurado, está tudo ok, executar scripts, né, de fato seria a bateria, e fazer o acompanhamento, que seria o monitoramento disso. Meu Deus, está estourado, está acabando. E acho que a parte mais difícil, gente, uma das partes mais desafiadoras é a gente trabalhar com análise. Que é fato que a gente vai ter que desenvolver mais alguns skills técnicos, tanto ali de infra, de banco de dados, para ajudar a gente a entender o que está acontecendo. A gente precisa também ter clareza com relação à arquitetura da aplicação e a parte de negócio também. E depois da execução, a gente tem um compilado do que foi aquilo, gerar relatórios, e gerar relatórios para stakeholders ali que estão envolvidos. Então, isso significa que pode ser que eu precise gerar um relatório que um cara técnico leia e entenda, e precise desse insumo, mas eu preciso ter uma parte que um cara que é mais de negócio, que não é tão técnico, leia e vai entender também. E apontar ali principalmente recomendações e pontos de melhoria para o time trabalhar e ter novas baterias, né? E aí vocês vão perguntar, quais seriam os próximos passos? Go, comece. Eu deixei aqui algumas referências, falando de requisitos não funcionais de performance. Eu vi que o Samuel, na primeira palestra, ele citou também o sílabus para teste funcional. A gente tem também um de performance. Eu confesso que eu descobri isso recentemente e concordo com o que ele comentou com relação a não necessariamente você precise ali, sangria desatada, fazer a certificação. Leia primeiro, busque os conceitos. A partir de trechos, às vezes, que você vai ler, você vai identificar alguma coisa do seu cenário e você vai despertar, às vezes, palavras-chave para você buscar mais informações disso. Passei um pouquinho, gente, desculpa, quero agradecer aí a atenção de vocês e obrigada aí, João e Mari, pelo convite. Isso, gente.